a gestão por competências, ela deixa de ser o crescimento na vertical e ele passa a ser o crescimento na horizontal. Seja melhor naquilo que tu tem potencial para fazer. Cara, se eu sou um técnico, eu mereço ser reconhecido e bem remunerado se eu estou entregando muito bem e se isso me realiza. Não sei se tu lembra, eu fiz aqui eu sempre faço a seguinte pergunta, né? Qual é o trabalho que você jamais se viria fazendo? Que você jamais executaria? Você não consegue se enxergar nessa profissão? Vamos lá, eu falo na área da saúde. Eu não tomo injeção, tá tudo certo, só que assim, vai tomar uma injeção, eu não consigo olhar a agulha penetrando na pele ali. Sim. Não conseguiria cuidar de uma pessoa chegando lá com um braço quebrado, não conseguiria, não me viria nessa profissão. Só que tem pessoas com talento para isso e se realizam nessa profissão. Minha esposa. Tem gente que fala assim, cara, eu jamais trabalharia na quebra de canal de uma fundição. Cara, tem gente que se realiza, tem profissionais aqui na frente, né? Se realizando para isso. E eu contei na última oportunidade um caso semelhante a isso, né? Para cada vaga, para cada atribuição, tem a pessoa certa com talento para aquilo, que encontra a realização naquilo. Eu sempre falo, né? E como que tu se encontra na tua profissão? Aquilo que tu faz, motivação início e satisfação final. Aquilo que tu faz que você encontra a satisfação. Como é que é isso daqui, Leonardo? Tu acorda de manhã cedo motivado, que é o início. Tu trabalha pra caramba, trabalhou o dia inteiro, 8, 9, 10 horas. Chegou no final do dia, tu está exausto, cansado fisicamente, mas com a tua mente, tu finalizando o dia falando assim, tô realizado. Cara, hoje o trabalho foi top, foi da hora, foi... Não seria quase que utópico isso? Não seria quase que utópico isso? Impossível de alcançar? Cara, eu não... Pode ser dentro do eu vou fazer uma provocação nisso daqui, cara. Se tu não encontrar isso daqui na tua profissão, tu tá tu fala assim, para que tu tá fazendo a coisa errada. Sim, eu vou voltar ainda um pouco antes, porque eu deixei anotado aqui pra gente, mas pode concluir. Eu falo ainda mais. Cara, se é o teu despertador que tá te acordando, tem algo errado. Agora tu me fez refletir. Profunda. Se é o teu despertador que te acorda, sim. Que eu lembro que eu falei no início, sim. É a motivação. Sim. O que me acorda de manhã é a vontade de eu vencer mais um dia, de eu levantar, fazer tudo aquilo dali que me realiza. Eu levanto, vou cedo pra academia, sim. Cara, é duro, é a motivação. Sim. Então nessa nós estamos juntos. E aí se tu está sendo acordado pelo despertador, por que tu acordou? Não, porque eu tive que colocar o despertador, eu tenho que ir trabalhar, por isso que eu acordo de manhã. E aí tu tá fazendo realmente tudo errado. Sejam muito bem-vindos a mais um ApoCast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio e fundador do Universo Apo, e hoje para o nosso bate-papo temos Leonardo Rosa Júnior, CEO da Tecnoisso, empresa joinvilense aí com mais de 24 anos de história. Seja muito bem-vindo novamente. Muito obrigado, Eduardo. Uma satisfação, uma honra estar nesse momento aqui com vocês. E parabéns desde já pela tua iniciativa, tanto do podcast e todos os outros produtos inovadores aí do Universo Apo. Obrigado. E eu falo mais uma vez aqui, porque a gente teve um desvio técnico, né? Estávamos gravando, caiu a luz e perdemos todo o material. Eu falei, putz, mas acontece. E foi inédito, né? Então, se é pra causar... Foi a primeira vez, né? Perfeito. Mas vamos nessa. E até a gente azeitou um pouco ali o conteúdo, né?
porque a gente entrou no final da gravação, a gente entrou num bate-bate, né? A gente falou, eu falei aqui tem um conteúdo interessante. Gestão por competências. Exatamente. Naquele dia, quando a gente começou a discutir sobre a gestão por competências, a primeira coisa que me veio na cabeça é, não funciona. E não funciona por quê? Porque a gente não tem, na minha visão, né, era no dia, porque a gente não tem maturidade para lidar com essa questão porque a gestão por competências, como tu disse aquele dia, duas pessoas que estão no mesmo cargo podem ganhar valores diferentes. Para mim isso é muito claro, mas para quem está na outra ponta aqui, isso aqui não é tão claro. Então eu via várias brechas, que eu acho que vai ser interessante a gente discutir hoje. Mas primeiramente, acho que dá para falar um pouco sobre a Tecnoiso. Claro. Quem é a Tecnoiso, se apresentar um pouco também, e aí a gente entra mais nesse assunto e como tu aplicou isso dentro da Tecnoiso. Ótimo. É sempre uma honra falar sobre a Tecnoiso, né? Eu digo que é como um filho, né? Você como empresário sabe disso, o amor que a gente cria pela empresa como instituição e todos que ali estão, né? Sim. Então, por isso que eu gosto realmente de falar e contar todo o meu contexto, a minha história, porque muitas vezes as pessoas nos julgam pelo aquilo que elas veem de forma muito rasa, mas a história da Tecnoiso começa aos meus 13 anos de idade, quando eu comecei a atuar na área da eletrônica, já na área da metrologia, né, voltado mais para a parte da eletrônica, onde eu fui inserido pelo meu pai, Leonardo Rosa, que era eletricista da Cipla. Então, comecei muito jovem, obviamente, já aprendendo tanto a atuação na área da elétrica, da eletrônica com meu pai, né? E aí aos 13 anos fui trabalhar na área, numa empresa inserida pelo meu pai, amigo do meu pai, na área da metrologia, né? E eu trabalhei nessa empresa por 3 anos, né? Então aos 17 anos eu comecei a empreender. Aos 17 anos também eu comecei a empreender com outros 2 sócios e com um ano, fechando quase 2 anos de trabalho em sociedade, eu amarguei a primeira decepção profissional, onde eu fui ao chão, né, em questões de recursos, questões profissionais, e comecei a Tecnoiso. Geralmente as pessoas falam assim, né, eu comecei do zero. Cara, eu comecei do menos, do negativo, com 22 cheques sem fundo, com cartão de crédito estourado, com carro financiado. Sim. Então comecei realmente com muita coragem. Meu pai continuando atuando como eletricista numa outra empresa, já não mais na Cipla, na Embrapa na época. E aí, Eduardo, quem se aventura junto contigo? Quem te dá a mão e não solta e vem contigo nessa? Eu precisava de um sócio, obviamente que sem recursos, mas que segurasse tua mão e viesse junto contigo. Quem te estende a mão? A sua mãe. Então a minha mãe foi a minha primeira e única sócia, até naquele prezado momento, e iniciei a minha mãe dividindo as atividades domésticas, né? Nós somos em 4 filhos, né? Eu tenho mais 3 irmãos, então a minha mãe dividia ali as atividades domésticas e me ajudando no início da Tecnoiso. Então ela ficava de secretária e eu ali como metrologista, empresário, atendendo, vendendo, atendendo o cliente, fazendo toda a parte administrativa. Então foi um começo bem desafiador. Tá? Eu sempre trago algumas aprendizados comigo, e um dos aprendizados é trocar o difícil pelo desafiador. Né? Na ocasião, eu também te perguntei da tua história, o que é muito parecido, né? Muito semelhante. Sim. E eu sempre digo, né, cara, as grandes histórias de sucesso, isso não é uma regra, mas nós percebemos que não só histórias de sucesso, mas
países que cresceram muito, desenvolveram bastante, têm uma história de superação, e realmente a Tecnoiso tem uma história de superação muito bacana, que é o início e toda essa transformação. Então isso vão fazer agora 17 de 2025, farão 24 anos. 17 de? Dezembro. 17 de dezembro. Verdade, tu falou que abriu uma empresa. Quem abre uma empresa dia 17 de dezembro? Cara, e assim, ó, sem recurso algum. Eu gosto de contar essa história também. O registro da empresa, eu não tinha dinheiro, né? Eu falei com 22 cheques sem fundo, cartão de crédito estourado, aí o dinheiro que pegou emprestado com alguém. Cara, eu tinha um cofrinho de porquinho, que eu havia ganho numa feira de plásticos em Joinville, e eu jogava as moedinhas ali. Cara, eu tirei aquelas moedinhas, na época tinha a papelaria Cruzeiro ali na Getúlio Vargas, troquei por dinheiro, né, por cédulas, e fiz o registro da Tecnoiso com aquela economia que tinha ali, cara. Caraca. É uma história realmente... É que na verdade tu estava com 22 cheques sem fundo, né? Provavelmente as contas estavam negativas e tudo mais. Natal já não ia ser muito bom mesmo. Não, já não ia ser muito bom. O que a gente faz? Abre uma empresa. Assim nasce a Tecnoiso. E assim, ó, tem uma fala que eu gosto muito, que é: quem tem propósito não tem proposta. Né? Não existe proposta para quem tem propósito. Na época, né, até o meu pai, o conselho do meu pai cara, larga isso daí, pô, quebrou a cara, vem trabalhar comigo, vem, te arruma um emprego e tudo mais. Eu falei assim, não, cara, eu estou com isso na cabeça, eu preciso superar isso daqui, eu não fiz nada de errado e não merecia estar, eu acreditava que não merecia estar naquela situação. Então isso me incomodou, né, e eu fui atrás e realmente consegui, acredito, né, olhando o histórico, superar isso. Sim. E uma empresa com o sol abriu o sol. E uma empresa super conhecida, né? Antes da gente se conhecer, obviamente eu já conhecia a Tecnoiso, né? Eu tinha visto ou passei por alguma sede, eu vi carros na rua, imagino que vocês têm um carro. Temos veículos, sim. Caminhões, né? Isso, caminhão baú, né? Alguma coisa. Tínhamos o maior laboratório do sul brasileiro, que era um ônibus rodoviário. Ele era laboratório móvel. Isso. Que legal, cara. Durante a pandemia nós vendemos ele, até porque ele acabou não ficando tão funcional. E hoje nós temos células pelo Brasil inteiro. Ao invés de deslocar toda a equipe, nós mudamos a modalidade e nós temos células espalhadas pelo Brasil. Nós atendemos o Brasil inteiro, todo o território nacional. Que legal. É nítido a tua capacidade de inovação, né? Tu olhar. Quando que foi isso, mais ou menos, do ônibus? Em que época? Então, nós adquirimos ele em 2018, salvo engano, e eu vendi ele durante a pandemia, 2021 ali. Mas rodaram um tempo. Isso, rodamos ali uns 3, 4 anos aí. Isso com o objetivo de tornar o atendimento dos clientes melhor, mais acessível? Sim, 90% do serviço realizado pela Tecnoiso acontece em campo, lá no cliente. Entendi. Então a Tecnoiso precisa ir até o cliente. O que nós fizemos? Desenvolvemos um laboratório móvel, chega até o cliente com a equipe, está lá o laboratório, o pessoal atua ali, executa o serviço ali com mais agilidade, maior autonomia, né? E isso para a época funcionou muito bem, conseguimos resultados extraordinários, né? Grandes clientes, nós atendemos clientes aí de nome mundial, como a Coca-Cola, atendemos todas as Coca-Colas, principais fabricantes de Coca-Colas no Brasil.
Heineken, entre outros, né? Eu falo assim em alguns segmentos, mas nós estamos em todos os segmentos. Nós vamos da área da saúde, como o Hospital Unimed, a área da alimentício, fundição, plástico, têxtil, o que você imaginar. Entendi, legal. E tudo precisa de medição, né? Tudo precisa de medição. E aí, eu não sei se a gente chegou a comentar, existe algum trabalho de medição específico que é o core business de vocês? Que a gente pode falar de medição desde roscas de parafuso e padrão. E aí entra outra questão, que a gente tem, eu peguei essas seções de roscas, a gente tem BPS, NPS, BSP. Como que é essa variações de unidades de medidas? Então, a metrologia, eu sempre digo, olha só, durante esses... Tá muito forte? Não. 25 anos de Tecno-ISO e fazendo o cálculo aqui, eu começo a entregar a idade, mas eu acredito que vai fazer quase 30 anos de experiência na área. Sem dúvida, a metrologia é uma área que te aproxima muito de tecnologia e ela é uma área muito vasta. O metrologista, cara, ele é uma profissão muito nobre, te enriquece muito em questões de conhecimento. Então, assim, eu não tenho hoje, óbvio, né, nós temos algumas calibrações ali que são o nosso carro-chefe. Temos calibrações, eu lembro no último episódio você me perguntou, tenho calibrações que podem sair de 20, 30 reais a 5 mil, a 10 mil reais uma calibração. Sim. Né, dependendo da complexidade. Mas nós temos aí segmentos bem específicos, como medições de gases, né, calibração em medições de gases. Eu gosto de uma calibração, tu vê, apesar que ela não é para nós um volume muito grande, mas o exemplo, o esfigmomanômetro, né? Eu até falar isso daí até para o teu público, que eu acho que é muito bacana. A Tecno-ISO, ela tem um papel social muito forte. Nós temos parcerias com a Polícia Militar, Polícia Civil, escolas de Joinville, associações, né, que nós estamos muito próximos com ações sociais, e uma delas é a calibração, por exemplo, do esfigmomanômetro, que é a medição de pressão arterial. Nós, não sei se hoje ainda tem em Santa Catarina, mas nós somos a primeira empresa acreditada para manutenção de esfigmomanômetro em Santa Catarina, que é a medição da pressão arterial. Né, até aproveitar para corrigir, tem pessoas que falam assim, tira a minha pressão. Não, se tirar a pressão tu vai morrer. Afere a minha pressão, também não. Mede a minha pressão arterial. Então o esfigmomanômetro é o equipamento que mede a pressão arterial. Obviamente que atendendo a área da saúde, como o Hospital São José, nós temos acreditação nessa área e nós fazemos um trabalho social nessa área, que é pessoas acima de 50 anos, com CPF, não precisa ter CNPJ. Se você tem um esfigmomanômetro em casa, uma vez por ano, nós concedemos a calibração do teu equipamento. Então leva lá na Tecno-ISO com o teu CPF e nós concedemos essa calibração. Essa é uma das ações sociais e é uma calibração, como eu te falei, não está de longe no nosso carro-chefe em relação ao que isso impacta no nosso faturamento, mas é uma calibração que eu tenho um apreço muito grande, porque assim, como tu falou assim, hoje praticamente você mede tudo. Olha a importância disso. O esfigmomanômetro é um instrumento que você, principalmente quem tem controle da pressão, utiliza o medicamento a partir disso. Monitora a pressão. Poxa, estou com uma pressão alta, estou com uma pressão baixa, vai tomar o medicamento. Se o equipamento estiver medindo errado, sim, vai trazer um problema. E é um equipamento que vai fazer a pessoa ou tem uma intervenção ou não, é muito sério. Né? Exatamente, muito sério. É muito sério. Aqui eu anotei eu fiquei pensando que nós temos um cliente, por exemplo, a Crenk. A Crenk Brinquedos, ela é uma indústria de playgrounds. A percepção que eles têm da importância da medição é muito grande. Por quê? Porque se eles têm uma temperatura errada no forno,
aquelas prensas ou injetoras, não sei, extrusoras, calandras, não sei qual o trabalho da máquina em si que tem lá dentro, vai cagar todo o produto deles. Sim, vai impactar diretamente coloração, qualidade. Perfeito. Então eles têm uma preocupação muito grande porque eles sofrem impacto direto. Mas em empresas que não têm um impacto direto, elas não postergam muito isso? Assim, é uma boa pergunta e eu vou te explicar um pouco essa evolução dentro do Brasil, tá? Quando entrei no mercado, eu fiz um estudo no mercado na época, nós tínhamos cerca de 7 a 8 mil empresas certificadas ISO no Brasil contra 250 na Argentina. E como que funcionou isso, né? Na década de 90, o Brasil começou a explorar o mercado externo, exportar muito produto. O que acontecia? O cliente lá fora exigia a certificação ISO de quem estava exportando, de quem ele estava importando do Brasil. Eu preciso a certificação ISO. Você vai me mandar essa garrafa, eu preciso no mesmo tom de cor, no mesmo tamanho, no mesmo peso, na mesma espessura do material. Então, estou comprando a primeira garrafa, daqui 10 mil, 1 milhão de garrafas, eu quero com a mesma coloração, com a mesma espessura. Como você faz isso? Padronizando, com uma certificação ISO, por exemplo. Então, década de 90, esse mercado era muito aquecido para exportação. A partir da década de 2000, ali para frente, o próprio mercado interno começou a exigir. Vou dar um exemplo. A Whirlpool produz as geladeiras e tem uma terceira que produz uma tampa, a própria Nidec produz o compressor. O próprio mercado interno começou a exigir dos seus fornecedores a padronização, a certificação ISO. Então, hoje, Eduardo, essas empresas têm muito pouco espaço no mercado, empresas que não possuem a certificação ou a padronização da sua produção. Por exemplo, eu sempre brinco, né? Eu atendo ali a Coca-Cola, e dou um exemplo deles porque eles possuem praticamente todas as certificações que você imaginar. Então é muito bem controlado. Cara, já quebrando um tabu aqui, defendendo o produto, aquele papo de encontrou rato, não sei o que dentro, não tem como. Tu conhecendo a produção e o nível de controle, não tem como se tu não abrir uma garrafa e sabotar, como teve no passado isso, né? Que o pessoal não tem como, justamente por todo o processo, por todo o controle super rigoroso. Então, para quem que tem esse tipo de espaço? Aquela bebida caseira, aquela que faz realmente não tem nenhum tipo de controle, apesar que tem a Anvisa, tem a vigilância sanitária que vai estar controlando, né, o básico ali, que é as condições mínimas de produção, mas tu não vai ter aquela padronização, talvez o mesmo sabor, a mesma quantidade de açúcar, a mesma acidez, a mesma quantidade de gás, entendeu? Então essas coisas, se tu não tiver o sistema de certificação, de padronização, de calibração dos teus instrumentos, tu não vai ter isso daí. Como tu falou ali, o brinquedo, né? No Brasil, por lei, para tu produzir brinquedo no Brasil, você precisa ter o selo Inmetro. Para tu ter o selo do Inmetro, as tuas máquinas têm que ser calibradas, você tem que garantir que aquele brinquedo que foi aprovado, um escorregador, por exemplo, foi aprovado com tal capacidade, suporta tantos quilos, para tu garantir que do primeiro ao 20º, 30º produto vai ser igual, a mesma qualidade, a mesma espessura, a mesma coloração. Então você precisa dessa certificação e desse procedimento, desse processo, né? Eles comentaram que sofrem muito com isso, porque é um mercado que há um tempo atrás, eles são hoje a maior empresa de playgrounds do Brasil, né? Aqui de Araguá, inclusive. E eu conversando com um dos diretores, ele fala, a gente sofre muito porque a gente antigamente era um mercado com uma porta de entrada muito difícil e hoje já não é mais tão difícil.
E enquanto eu vendo o meu produto a tanto, só que o meu produto tem todas as certificações, o meu produto tem todo o processo de controle, segurança, ele comentou algumas coisas mínimas de bordas, de não sei o que as outras empresas não cuidam. E ele falou inclusive da espessura, porque eu questionei ele quando a gente foi montar as estratégias de expansão, que a gente estava montando um projeto de expansão para o Nordeste, se eu não me engano. Eu falei, mas olha como é complexo, porque eu sempre trago a visão de quem consome, que é o meu papel na estratégia. Eu falei, o mercado, ele enxerga o teu produto, porque pensa dois playgrounds, um do lado do outro. Os dois são iguais. Mas se você chega perto, você vê a borda muito perto. Você vê a espessura das paredes das duas. E aí tu entende. Eu falei para ele, então a nossa estratégia tem que estar muito mais em cima de segurança, de comunicar muito mais isso do que propriamente a exposição do produto como vitrine. Né? Porque eu falei, porque senão tu vai dar murro em ponta de faca e vai perder mercado. E eu imagino que exista muito isso dentro dessas empresas que sofrem muito por querer manter os padrões de medições, de ISO e tudo mais muito certinho, e outras que não têm acabam sofrendo muito com isso. E isso é onde que ocorre aquela concorrência desleal, porque para tu ter isso, tem um custo. Né? Tu precisa ter todo um sistema metrológico, um sistema de certificação, uma equipe pensando e trabalhando nisso, enquanto teu concorrente lá está fazendo de qualquer forma, né? Desculpa, Eduardo, eu não lembro, mas você tem filho pequeno? Tenho uma menina de 1 ano e meio. Então, tu vai comprar um carrinho de bebê ou um bebê conforto, cara, tu chega na vitrine e tu fala assim, ó, tenho esse daqui, que custa, faz tempo que eu não compro isso, não, mas custa 100, por exemplo. Custa 100 e eu tenho esse daqui que custa 500. Os dois, tu olha assim, ó, esteticamente são muito semelhantes, porém o de 100 não tem nenhuma certificação. O de 500 te garante toda a certificação e segurança. Absoluta certeza, o de 500. Exatamente, então e aí obviamente que entra... Mas entra a questão de condição financeira, percepção de valor, porque R$100... Sim, com certeza. Tem toda essa questão também. Com certeza. Mas eu ainda toco nesse ponto, né? Porque tem aquele ditado, o barato sai caro. E realmente, cara, tu vai comprar algo com inferior qualidade, além do risco que isso pode trazer, a durabilidade certamente não vai chegar nem próximo do equipamento certificado. Sim, e para produtos, a gente está entrando em produto, eu vou entrar na gestão de competências, mas o primeiro bloco aqui é produto, vamos falar da tecnologia e produto. Eu gosto muito disso também, porque eu gosto de criar contraste com os clientes que a gente tem, sabe? E para produtos que são intangíveis, porque a gente atende indústria, mas a gente atende mercado B2B, que são os nossos dois grandes públicos. Indústria é muito fácil a gente pegar outras empresas como o Nelly, existe um padrão de processo. Sim. Agora a gente pega o mercado B2B, existe algo não, na maioria dos casos, não tangível. No nosso caso, às vezes até o caso de vocês, né? Existe alguma estratégia que tu vê? Eu sei que aí foge até um pouco da área de atuação de vocês, mas de certificação, alguma coisa que tu vê que aumentaria o padrão de qualidade disso, ou de medição, alguma coisa que a gente não saiba, dos computadores, tela, porque a gente pode medir qualidade de luminosidade da tela, de luminosidade do ambiente. Não, e isso tudo, primeiro, o produto que chega ali, por exemplo, celulares, computadores, isso daqui tem um controle rigorosíssimo, então na produção deles tem essa questão. Na ponta, esse outro mercado, dando um exemplo, está na área da construção civil. Eu acho que foi, posso estar errando aqui, mas a minha percepção de um dos últimos mercados que entraram para nós, né, que acontecia
de uma maneira, ou geralmente acontece da maneira um pouco mais informal, né? Eu vou fazer uma reforma em casa, o que eu faço? Tenho o seu Zé lá, o pedreiro lá do bairro, contrato ele, então ali tu não vai ter nenhum tipo de controle, né, nesse mercado. Não só esse, estou dando um exemplo um pouco mais forte, mas a parte de comércio, né, na área de comércio, isso tem evoluído bastante também, tá? Essa questão da metrologia. Obviamente que não vai atingir todos o mercado, mas estamos aí numa grande parcela do mercado. Tu já percebe as pessoas tendo um movimento, uma preocupação em relação a isso. Tu falou a questão da luminosidade, por exemplo, né? Hoje qualquer estabelecimento que você for comercial, o estabelecimento que você for abrir, você vai ter essas medições, né? Lumens, né? Exatamente, a luminosidade que tu vai ter no ambiente, dependendo do ambiente, por exemplo, um subsolo, você precisa ter um grau de oxigenação. Tudo isso daí tu tem equipamentos que vai estar medindo, mensurando e que são calibrados, passam pelo sistema de metrologia. Eu passei uma vez pela medição da luz. Tu vê que aqui já não tem problema de luz, né? Não, aqui também. Uma vez a gente passou quando eu trabalhava com construção ainda. E tem empresas que a gente instalava as partes de estruturas elétricas, luminárias e tudo mais, e daí tinha que fazer a quantidade de lumens. Só que o fiscal, quando não estava num dia bom, ele pegava o equipamento, ele ia lá no cantinho da parede, onde que não tinha... quase que virava de costa ainda pra luz, assim. Só faltava colocar a mão, fazer uma casinha para esconder e media. E eu falava, não é possível. Daí ele falava, aqui não tá atingindo a quantidade necessária, que tinha E lá vai nós conversar, né? Vamos medir diferente. Esse campo aqui é um campo que nem transita pessoas, não, mas tem que estar dentro da regra. E por outro lado, né, olhando para esse lado de ter uma medida e ter que seguir a medida é bom, né? Porque daí mantém um padrão, e se todo mundo estiver dentro desse padrão, quer dizer que são empresas que se preocupam com o investimento, são empresas que não vão poluir tanto o mercado, porque isso para mim demonstra até maturidade da empresa. Sim. Maturidade no quesito, é um concorrente que vale a pena ter no mercado. Claro. Né? Essa própria questão de iluminação, tu aumenta a produtividade da tua equipe. Né? Tu tendo o controle disso, tu tendo um ambiente adequado, cara, agora tu vai num ambiente que realmente falta de iluminação, insalubre, cara, a tua produtividade vai lá para baixo. Então, obviamente que esses critérios só trazem benefícios, tá? Eu sempre digo isso. Depende muito da percepção de como a gente vê. E obviamente daqui a pouco nós vamos entrar em gestão por competências. O cara que está fazendo a medição na ponta é uma pessoa. Sim. E aí tu tem todo esse conjunto. Não adianta tu ter toda a tecnologia, o equipamento calibrado e tudo mais, e tu ter na ponta uma pessoa desmotivada. Sim. Que muitas vezes traz ali as tuas frustrações pessoais para o seu dia de trabalho. Sim. E se a gente fosse falar, para a gente fechar esse assunto, da questão de... Porque tu comentou que tu tinha, isso a gente já tinha conversado, produtos de R$30 e produtos de tickets muito mais altos, R$20 mil, por exemplo. Como é vender os dois produtos dentro da mesma estrutura? Porque o D20, sim, ele te gera um volume às vezes e tudo mais, mas o tamanho do inchaço operacional que esses 20 te geram é muito grande comparado ao outro. E provavelmente, imagino eu, que não estejam em centro de custos separados, estão dentro do mesmo centro de custo. Existe uma dificuldade de administrar isso? É por isso que o modelo de gestão por competências, ele se faz tão
é necessário para nós um modelo desse, Sim. tá, nesse tipo de situação, porque assim, ó, eu tenho o cara, o meteorologista ou a meteorologista lá na ponta, com o seu conhecimento, a sua habilidade para executar aquela calibração de baixa complexidade, de um equipamento bem inferior de R$30, e eu tenho na ponta aquele cara que vai, aquele meteorologista, aquela meteorologista que vai entregar a calibração de maior complexidade, de 5, 10, 15, 20 mil reais. E ali é onde que tu precisa realmente fazer essa medição, colocar eles num nível de medição. Não é apenas medir os equipamentos, mas medir as competências, os conhecimentos de cada um. Sim. Né? E obviamente que respeitando isso, né? Entrando então, tu gosta de falar, né? Tu quer, eu falo de produto, ele puxa da gestão. Tô trazendo, tu tá vendo, cara, o brilho nos olhos. Olha, eu não tenho problema nenhum quanto a tecnologia, eu gosto de fazer esse mix. Uma fala que eu sempre trago comigo, Eduardo, é o seguinte: tu pode ter a tecnologia que for, e toda tecnologia ela é desenvolvida por pessoas, para pessoas. Então não tem como desconectar as duas. Sempre que nós falarmos realmente de produto, tecnologia, nós estaremos falando de pessoas. Sim. Aquele exemplo que eu te dei, não adianta tu ter o equipamento de alta tecnologia, calibrado, pronto, e tu não ter alguém para manusear, operar da forma correta. Eu não me lembro onde que eu li isso e eu não vou conseguir achar o nome da pessoa, né? Então, por favor, se vocês quiserem achar e deixar nos comentários, vocês podem deixar. Mas que ele falava que ele gosta muito da tecnologia até então, porque a tecnologia daqui a um tempo ela vai começar a não ser mais produzida por pessoas, porque as próprias tecnologias já podem se retroalimentar criando novas tecnologias. E ele fala que ele não gosta dessa ideia, porque ele gosta da tecnologia igual um notebook, que se ele não gostar mais ele pode jogar pela janela. Entende? Aí ele entrou nessa questão do o quão problemático é tu ter uma tecnologia que não está mais no nosso controle, que tu não possa simplesmente jogar pela janela e acabou. Não, e eu entendi o que ele quis dizer, não ter um botão vermelho, né? Porque ela pode criar outra e criar outra. E eu gosto muito da tua ideia de que não, a tecnologia ela tem que ser conduzida por... Só que aí a gente está falando em nível de tecnologia... Sim, eu te digo o seguinte, Eduardo, não estamos muito longe disso, tá? Eu falei ali que eu tenho 2 filhos inseridos na tecnologia. Um dos dois, aliás, deixar aqui registrado meus amores da minha vida, o Lucas Cade e o Leonardo Akira, 2 japoneses, cara, que assim, ó, só me enche de orgulho. Você fala assim, ó, a minha realização, o meu sucesso estão nos 2. E os 2 estão na área da tecnologia, já atuaram na Tecnoiso, e o Lucas Cade, ele está numa empresa alemã, a Beckhoff, que é a número 1 de tecnologia de IA no mundo. A Beckhoff, por exemplo, a tecnologia utilizada na NASA, na Tesla, são tecnologias da Beckhoff. Tá? E nós atuamos aí já em alguns projetos onde o que acontece hoje? Tu coloca uma máquina a rodar, automatizada e tudo mais, você faz o quê? Planejamento de manutenção, né? E faz a manutenção preventiva, a corretiva quando necessária. Hoje, com a IA, fazendo exatamente isso que o seu amigo, que você também não lembra o nome, eu também não vou saber qual que é, mas que uma das preocupações dele é que, por exemplo, nesse projeto ocorre exatamente o que ele estava relatando, de a própria tecnologia se restaurar e se desenvolver. Por exemplo, hoje, em um dos projetos que nós estamos trabalhando, a IA identificar quando vai ter o desvio da máquina, para fazer, obviamente, ou alertar a manutenção preventiva e determinados defeitos, ela mesma corrigir. Então ela identificou um defeito, faz a correção e volta a trabalhar. Ela identifica que entre o time, entre um turno e outro, vai haver 45 minutos de deslocamento, e aí nesse período eu consigo fazer essa manutenção. Ela vai ainda além.
Eu sou entusiasta da tecnologia. Inclusive, o primeiro robô flutuante que eu vi aqui no Brasil foi apresentado pelo meu filho. E ele trouxe aqui, inclusive, para Joinville. E de tu gerar uma linha onde a IA começa a analisar ali onde que ela tem o desgaste, onde que ela faz a aceleração, onde ela desacelera, para diminuir o desgaste do equipamento, prolongando a vida útil e fazendo essas correções. Então, realmente, como eu te falei, são tecnologias desenvolvidas por pessoas para pessoas. Sempre existiu, né, aquele medo. Eu lembro eu consigo já falar lembrando do passado lá, cara, mas quando se falava que o computador viria e tiraria vários empregos, né, que tiraria o emprego das pessoas e tudo mais. Cara, ele vem para transformar, vem para facilitar, e nós podemos canalizar a nossa energia para desenvolver em outras coisas. Sim, principalmente criativas, né? Então, sem dúvida, a tecnologia é desenvolvida por pessoas, para pessoas. E se souber utilizar, cara, é fantástico. Gera um potencial. É aquilo ali que a gente falou, eu vou usar o exemplo da Aura ali, né? Que tu usa uma tecnologia para planejamento estratégico, que no fim ela sempre vai te ajudar a ter uma análise preditiva do que tu tá errando ou não no teu projeto, cara, antes que tu erre. Eduardo, sensacional, cara, esse produto de vocês. Aliás, fazendo aqui um merchan, tem que conhecer, cara, esse produto. Já com IA, pô, eu tô fascinado nisso que tu me apresentou ali. Sim. E como nós falamos aqui, trazendo a tecnologia a teu favor. Pô, hoje uma ata, por mais simples que possa imaginar, que é algo necessário de uma reunião, e tu ter isso daqui, cara, sendo feito por IA, fazendo um feedback, uma leitura, uma análise crítica por IA, cara, eu tô apaixonado já por esse produto aí, desde quando conheci aqui a Apo aqui. E o que a gente fez? A gente apenas olhou para as dores que a gente tinha interno. Porque o que acontecia? Eu estava conversando com um cliente nosso, que é diretor executivo também, e assim como nós, e nós discutindo, eu falei, pô, cara, não é possível. Aconteceu esse problema de novo, cara. Como que a gente não viu? E nós discutimos o problema abertamente aqui, né? E ele, pô, é verdade, né, Eduardo? E eu falei, e se... Daí a gente começa as discussões. E todos esses produtos que a gente cria, tipo, tira dessas pequenas... aí entra aquele lá que a gente comenta dele. As pessoas têm medo de enfrentar o problema. E a gente, por ter essa facilidade maior de enfrentar o problema, por entender que crescimento é desconfortável, que é o nosso lema ali atrás, a gente acaba criando essas coisas. Falando, caraca, e se a IA é tão inteligente, se a gente criasse uma plataforma de IA com metodologias em cima, e essa IA controlasse os nossos projetos, reuniões e tudo mais. Daí ele, mas por que eu ia botar minhas atas de reunião lá dentro? Ele falou, né, eu me lembro até hoje. Por quê? Daí eu falei, eu vou te fazer outra pergunta. Qual foi a última vez que tu leu uma ata de reunião do teu time? Pra ver se estava alinhado com o projeto. Dele, daí eu falei, lembra de uma vez só. Uma vez só eu te dou acesso gratuito durante um ano. Ele não tinha, ele falou, cara, vou ser sincero, não li. Eu falei, eu também não. Eu falei pra ele, eu também não. Entende? Então essas soluções, elas vêm muito por olhar por humano. E aí entra naquilo que a gente vai falar de gestão de competências, que aí eu vejo uma puta vantagem em ter pessoas por competências. Né? Pessoas que é o que a gente tem aqui dentro, e que quando tu trouxe o conceito para nós em outras conversas, que eu comecei a olhar para dentro e eu falei, caraca, existe um nome para isso que a gente faz, é gestão por competências, né? Porque aí a gente ficava naquela lá de, pô, a gente cresceu, mas aí tem pessoa que quer crescer também, mas aí as pessoas querem crescer como? Elas precisam de um PDI, mas aí do PDI a empresa muda muito rápido, novas frentes de negócio, eu não consigo padronizar, tem setor que nasce, tem setor que deixa de existir. Como que eu vou padronizar isso? Pô, por competência. Eu sou totalmente a favor, né? A favor e vendo esse modelo de gestão. Eu peguei aqui
Eu vou trazer algumas informações que eu achei super interessante. Claro. Ó, apenas 20% das empresas do Brasil possuem programas estruturados de capacitação e desenvolvimento. Isso é uma pesquisa de 2023. O Brasil investe menos de 1% do PIB, 1%, menos de 1% em treinamentos de educação corporativa. Por isso que a gente investe em educação, a gente vê um espaço de mercado muito grande ainda. Então, principalmente se a gente quer caminhar para uma economia mais estável, economia do primeiro mundo e tudo mais, a gente vai precisar desenvolver isso. Enquanto países como Estados Unidos e Alemanha investem 3 a 4%. E as pesquisas realizadas no mesmo ano. Logo, se a gente tem 20% das empresas que possuem programas estruturados de capacitação, a gente tem 80% do outro lado que não investe, logo não tem como ter gestão por competências. E aí a gente entra em outro problema também, que é a dificuldade do que é a mensuração, e aí eu trago para vocês que são especialistas em mensurar, em medição e tudo mais, porque é um baita desafio do que é uma competência. E assim, complementando ali esses dados da pesquisa, 20% apenas investe no desenvolvimento. Sim. Só que desses 20%, eu vou te dizer assim, se tiver 2% de forma otimista, tá? 2% está no modelo de gestão por competência. Entendi, porque ainda existe um próximo... Porque assim, tu desenvolve ainda dentro do modelo de gestão cartesiano falho, ruim, preguiçoso, que traz resultados, os piores resultados para nós. Eu falei de segundo lugar no mundo com o pior modelo de gestão. 98% das ações trabalhistas do planeta estão no Brasil. 98%. É muita coisa. Nós representamos apenas 3% da população mundial, cara. Sim. Nós temos que parar e falar assim, cara, tem algo muito, mas muito errado. Começa olhando para o modelo de gestão. Cara, nossa CLT, fundamental, uma lei regulamentando o mercado de trabalho. Fundamental. Excelente. Só que nossa CLT, ela está moldada, desenhada, entrelaçada com o modelo de gestão cartesiano, que é o modelo cargos e salários. As duas se conversam, as duas foi feita, é um complemento de uma para outra. Então está muito errado. Nós temos que ter um olhar voltado para a CLT, uma revisão, com uma reestruturação da CLT, e esse modelo de gestão cartesiano que não funciona. Não funciona. Tu quer ver? Uma das justificativas desse número absurdo de ações trabalhistas. Tu vai entrar no mercado de trabalho hoje, tu vai falar assim, tu é empresário, é a mesma certeza que um paulistano, cara, eu já ouvi isso, eu acho um absurdo, mas eu conversei já com alguns paulistanos, eles falam o seguinte, o carioca também tem muito disso, ele fala assim, cara, tu só tem uma certeza aqui, que em algum momento tu vai ser assaltado, tu só não sabe quando. O carioca rindo ali. O empresário no Brasil, ele também entra com a certeza que em algum momento Sim. ele vai estar na frente de um juiz respondendo sobre uma ação trabalhista. E por quê? O porquê disso? Cara, tu tens um modelo de gestão que promove isso. Vamos lá, modelo de gestão cartesiana, cargos e salários. Cara, tu tens o cargo ali de técnico metrologista, tá? Se eu tivesse esse modelo de gestão cartesiana, cargos e salário, crescimento na vertical, cargos e salário, quanto maior o cargo, maior o meu salário. Se eu tivesse esse modelo implantado na minha empresa, eu teria o tempo médio de um colaborador desse na minha empresa de 2 anos a 2 anos e meio. Hoje eu tenho colaboradores comemorando 20 anos de casa. 20, 17, 18, 15.
tenho esse pessoal trabalhando comigo. É um resultado que eu tenho muito orgulho de falar. Vamos fazer 25 anos de empresa sem nenhuma reclamação trabalhista. Porque o modelo de gestão por competências, cara, eu não estou aqui vendendo, mas você vai perceber que para o seu negócio ele é um modelo de gestão mais justo. Gestão por competências, voltando lá, te coloco numa caixinha, olha, tu é técnico metrologista, então o teu teto de salário é esse daqui. Esse é um modelo muito preguiçoso, que te joga tudo dentro de uma caixinha, fica fácil de fazer a gestão. Ah, o que tu é? Técnico metrologista, é esse salário aqui. Pronto, a condução é essa. Cara, somos seres completamente diferentes uns dos outros, né? Nem os irmãos gêmeos terão a característica idênticas, né? Então, cada um tem a sua velocidade diferente, a sua particularidade. Um profissional, então, falando em questões profissionais, é um universo de diferença de um para o outro. Por que eu tenho que ser tratado como igual? Por que eu tenho que ser colocado como título, como um crachá e ser reconhecido como igual? Então eu tenho lá, né, dentro desse modelo preguiçoso, o pessoal dá uma melhorada, faz a qualidade da porcaria. Sim. O que eles fazem? Colocam assim, técnico metrologista, eu vou dar uma melhorada. Vou colocar técnico 1, técnico 2, técnico 3, que eu consigo diferenciar. Sim. Ponto. Só para dar uma diferenciada. Mas existe um efeito na psicologia que, assim, tu não vai conseguir, tá, com toda a tua energia, motivar aquele cara e, pelo contrário, aquele cara vai conseguir te desmotivar. E aí olha o efeito que tu tens. Tu tens ali o técnico metrologista, aquele cara que sangue no olho, quer crescer, quer evoluir, quer trabalhar, quer entregar, E tem aquele outro que mais vida boa, deixa a vida me levar, puta de boa. Tá tudo certo, cada um tem a sua velocidade, certo? O que tem de diferente nisso? Pô, aquele cara que tá ali com sangue no olho, quer crescer. Para aquele cara que tá tranquilo, sem velocidade, deixa a vida me levar, ele tá curtindo, tá de boa para ele. Ele tá se realizando com aquilo dali, tá sendo suficiente para ele. Mas para aquele cara que tem sangue no olho e quer crescer, ele tem que desacelerar, eu tenho que baixar a régua para baixo desse cara, eu tenho que desmotivar esse cara, podar esse cara para que o outro esteja... outro. Exatamente, que o outro tenha o mesmo salário. Cara, aí o que ocorre? Tu tens esse cara acelerado, esse cara pica como técnico ali, entregando tal. Na gestão cartesiana, para tu não perder ele, o que tu faz? Tu precisa aumentar o salário. Ele está entregando mais do que o outro, certo? Se ele está entregando mais que o outro e para aumentar o salário dele, o que eu tenho que fazer? Subir o cargo. Sim. Por quê? Esse cara aqui é o técnico tal, cara, vou subir o cargo, ele vai ser coordenador. Mas daí tu entra em outras complexidades que a mudança de cargo exige, né? Perfeito. Sim. Perfeito. Aí assim, vamos supor que daí tu cria critérios para tu ser coordenador. Olha, tu precisa ter curso superior, conhecimento, tá? Nós vamos lá, curso superior. Tô aqui, tá certificado, beleza, tu tem curso superior, tu tá entregando pra caramba, não quero te perder, vou te promover a coordenador. Só que o cara não tem premissas para liderança, para fazer gestão de pessoas. Perdeu o melhor técnico, passa a ter o pior coordenador. Ou pior ainda, é promovido a gerente, que piorou mais ainda. Tu passa a ter perder o melhor técnico por questões de cargos e salário, que tu teve que mudar ele de cargo para tu remunerar ele por aquilo que ele merece e aquilo que ele entrega para a empresa. Aí tu sobe o cargo dele, tu dá um cargo de liderança, não tem premissas, tu vai frustrar ele porque ele não está preparado para fazer a gestão de outras pessoas. Ali já nasce aquele senso de injustiça, já nasce dessa forma. Tu percebe isso? Aquele cara, e tu não tem como eu te falei, o cara é o técnico, aí aquele cara que ficou lá embaixo, lá, aquele que não tem velocidade, que está mais acomodado, ele fala assim, mas o cara é técnico, é o mesmo que eu, tenho a mesma... Ali já nasce esse senso de injustiça.
Então, a gestão por competências, ela deixa de ser o crescimento na vertical e ele passa a ser o crescimento na horizontal. Seja melhor naquilo que tu tem potencial para fazer. Cara, se eu sou um técnico, eu mereço ser reconhecido e bem remunerado se eu estou entregando muito bem e isso me realiza. Não sei se tu lembra, eu fiz aqui eu sempre faço a seguinte pergunta, né? Qual é o trabalho que você jamais se viria fazendo? Que você jamais executaria? Você não consegue se enxergar nessa profissão? Vamos lá, eu falo na área da saúde. Eu não tomo injeção, tá tudo certo, não, só que assim, vai tomar uma injeção, eu não consigo olhar a agulha penetrando na pele ali. Não conseguiria cuidar de uma pessoa chegando lá com um braço quebrado, não conseguiria, não me viria nessa profissão. Só que tem pessoas com talento para isso e se realizam nessa profissão. Minha esposa. Tem gente que fala assim, cara, eu jamais trabalharia na quebra de canal de uma fundição. Cara, tem gente que se realiza, tem profissionais aqui na frente, né, se realizando para isso. E eu contei na última oportunidade um caso semelhante a isso, né? Para cada vaga, para cada atribuição, tem a pessoa certa com talento para aquilo, que encontra a realização naquilo. Eu sempre falo, né? E como que tu se encontra na tua profissão? Aquilo que tu faz, motivação início e satisfação final. Aquilo que tu faz que você encontra a satisfação. Como é que é isso daqui, Leonardo? Tu acorda de manhã cedo motivado, que é o início. Tu trabalha pra caramba, trabalhou o dia inteiro, 8, 9, 10 horas. Chegou no final do dia, tu está exausto, cansado fisicamente, mas com a tua mente, finalizando o dia falando assim, tô realizado. Cara, hoje o trabalho foi top, foi da hora, foi... Não seria quase que utópico isso? Não seria quase que utópico isso? Impossível de alcançar? Cara, eu não... Pode ser dentro de uma visão... Eu vou fazer uma provocação nisso daqui, cara. Se tu não encontrar isso daqui na tua profissão, tu tá tu fala assim, para que tu tá fazendo a coisa errada. Sim, eu vou voltar ainda um pouco antes. Eu deixei anotado aqui pra gente, mas pode concluir. Eu falo ainda mais. Cara, se é o teu despertador que tá te acordando, tem algo errado. E agora tu me fez refletir. Profunda. Se é o teu despertador que te acorda, sim, que eu lembro que eu falei o início, sim, é a motivação. Sim. O que me acorda de manhã é a vontade de eu vencer mais um dia, de eu levantar, fazer tudo aquilo dali que me realiza. Eu levanto, vou cedo para academia, cara, é duro, é a motivação. Sim. Então, nessa nós estamos juntos. E aí, se tu está sendo acordado pelo despertador, por que tu acordou? Não, porque eu tive que colocar o despertador, eu tenho que ir trabalhar, por isso que eu acordo de manhã. E aí tu tá fazendo realmente tudo errado. Tem uma fala do Ayrton Senna, meu grande ídolo, que se você encontrar satisfação, se você for feliz no seu trabalho, tu não vai trabalhar nem um dia da tua vida, porque tu faz realmente encontrando a realização. E o grande problema da gestão cartesiana, o que está intrínseco na nossa sociedade, o que é intrínseco no mercado, ele conduz para isso. Olha só, eu pego o exemplo do meu filho, né? Eu perguntava para o meu filho, o que tu quer ser quando crescer? Pai, eu quero ser gerente da Tecnoiso. Por quê? Ali, tu já vê na sociedade que o cargo te remete ao sucesso. Então, quanto mais alto o cargo, mais sucesso esse cara tem. E por que não ser um técnico meteorologista, o melhor técnico meteorologista, tendo o mesmo salário ou mais alto do que um gerente, sendo mensurado pela competência,
sendo mensurado naquilo que você realmente é bom, aquilo que você realmente entrega de resultado. E cara, nós temos vários exemplos disso. Nós falamos na última conversa aqui, tu vai encontrar pessoas com empregos que você jamais faria, de muito sucesso, porque são pessoas que encontraram suas premissas. Você faz com naturalidade, você faz com sem medo e de forma muito leve. Você não luta contra a sua natureza. Eu vou te contar um caso que aconteceu, que faz nós refletirmos muito sobre isso. Certa vez cheguei num cliente, tá? Fui acompanhar uma auditoria, entrei numa sala aberta com cerca de 30 postos de trabalho, sentei numa mesa de frente para uma outra pessoa. Na hora que eu sentei, o cara me cumprimentou pelo nome. Ô Leonardo, tudo bom? Eu disse, opa, tudo bom? Desculpa, você é... Ele se apresentou. Daí ele disse, não, eu disse, tu é novo aqui? Ele disse, aqui no setor eu estou 3 meses, desculpa. Aqui no setor eu estou há 3 meses. E na empresa eu estou há 10 anos. Deu, Dele, não, então eu sempre te vejo por aqui, sempre, pô, legal, admiro o teu trabalho e tudo mais. Eu disse, pô, legal, mas vem cá, me conta, onde que tu atuava antes? Dele assim, sabe aqui na frente da fábrica, quando tu chega às 7 horas da manhã, não sai um monte de motinho, parece um formigueiro, assim, as motinhos saindo, muitas motinhos saindo ali com material de vendas e tudo mais. Então, eu trabalhava em vendas nessas motinhos. Eu saía de manhã ali e fazia venda externa. Deu, pô, cara, que legal, meus parabéns, você foi promovido. Que ele estava trabalhando no escritório, né? Ar-condicionado, escritório, a área administrativa. A hora que eu falei isso, cara, a fisionomia dele mudou. Ele olhou assim, ele disse, o quê? Eu disse, não, eu tô aqui pagando penitência, cara. Eu assim, como assim? Então, eu trabalhava na moto e eu sofri um acidente, um carro furou o sinal, me pegou, eu tive que fazer uma cirurgia, eu tive encurtamento da perna, então eu tive limite, estou com movimentos limitados e eu não posso mais trabalhar na moto. A empresa não pode me mandar para a rua, teve que me alocar para uma outra função. Acabou a minha vida, cara. Aqui nessa sala fechada com ar-condicionado, computador, acabou minha vida. A minha praia, o que me realizava era, cara, sol, chuva, frio, calor. Era eu embarcar naquela moto, cara, e eu ia agradecendo a Deus pelo meu dia, eu me relacionava com o cliente, essa era a minha vida. Então tu tá vendo que assim, a percepção, cara, a facilidade dele, ele fazia aquilo ali com muito glamour. Ele amava, ele se realizava, ele encontrava o que no final? Satisfação, não era o despertador que acordava ele de manhã para ir trabalhar. Ele tinha o que a gente fala BZ, né? O brilho nos olhos. Exatamente. Então assim, ó, no final do dia ele estava ali realizado. E o modelo de gestão cartesiana, ele acaba forçando muito isso daqui, porque tu não procura aquilo que tu deseja realmente fazer. Cara, aquele teu sonho de criança de, tu quer ser o quê? Eu quero ser bombeiro, eu quero ser policial, quero ser professor. E depois tu vai, obviamente que isso vai se alterando, mas quando tu chega na fase adulta, o que tu quer? Tu quer um termo errado que o brasileiro utiliza, ganhar mais. Lembra que eu te falei? Quem é que ganha dinheiro? Só tem 2 formas, existiam 2 formas que eu conhecia. Uma você ser criança e outra era no programa Silvio Santos, onde você ganhava dinheiro. Sim. Né? Você quando adulto, você faz dinheiro. Com o seu trabalho você reproduz. Então nós temos que primeiramente mudar esse conceito. Né? Eu recebo por aquilo que eu entrego. Então, chega na fase adulta, a pessoa quer receber mais. E o receber mais está associado ao quê? Ao cargo que ele vai exercer dentro daquela empresa. Então, aqui começa, cara, já a confusão, porque, eu entro ali como técnico, já pensando subir para coordenador, subir para gerente, para uma diretoria, com atividades daquelas que não me realizam, não me satisfazem.
Cara, tem gerente que não suporta pessoas. Tem gente trabalhando no RH que não suporta relacionamento. Você que está no RH, tu não tem a competência de dar o retorno para um currículo que você recebeu, sai fora desse cargo. Larga isso daqui, sai fora. Quem está no RH, quem está na gestão de pessoas, tem que amar relacionamento, tem que saber respeitar as pessoas. A gestão por competências, Eduardo, ela traz isso. A gestão por competência. A gestão por competência é uma gestão singular. Eu vou te avaliar primeiramente como ser humano, depois eu vou ver qual que é o seu cargo e vou respeitar isso daqui. Vou respeitar o teu temperamento, vou respeitar as tuas características, a tua velocidade e te enquadrar dentro da tua profissão e dentro das tuas atividades. E está tudo certo. Eu tenho também um outro exemplo. Se tu precisar falar, tu vai me cortando que tu me deixa aqui. Não, eu vou anotando. Tu viu que é o assunto que eu gosto, né? Eu vou falando, nem água não tô bebendo mais. Mas assim, ó, tu tens isso, cara. Eu tenho um outro exemplo que eu trago para dentro de casa. Eu contratei e assim, ó, depois eu vou falar os pilares da gestão por competência. Se eu esquecer, tu me cobra. Mas assim, ó, eu tenho um exemplo, né? Eu abro vaga para técnico meteorologista, recebo 2 técnicos no mesmo tempo, os 2 com as mesmas, os mesmos conhecimentos comprovados. Tá? Vou lá e falo assim, ó, eu estou contratando técnico e mecânica. Aparecem 2 técnicos, os 2 formados técnico e mecânica. O que eles têm? Comprovado conhecimento. Conhecimento. Os 2 estudaram. 2 mais 2 é 3. Eles estudaram. 2 é 4. Eles estudaram mecânica, os 2 têm o conhecimento em mecânica comprovado. Beleza? Beleza. Trago os 2 técnicos, os 2 técnicos meteorologistas na área de mecânica. Beleza. Boto trabalhar. Cara, estruturalmente na família, eu tenho um dos técnicos que tem a família já com um filho um pouco maior e tudo mais. Eu tenho outro técnico que, assim, ó, ele tá no momento família dele. Tem 2 filhos, 3, um recém-nascido, entendeu? Ele tá em outra vibe da vida dele, em outro momento da vida dele. E está tudo certo. Tu pegar os 2 técnicos, olha, eu tenho serviço em campo, que é uma das competências, uma das habilidades que cada técnico pode ter. Vou chamar o técnico A, que é aquele que tem a família já um pouco mais estruturada, filho mais velho. O técnico B, que está naquele momento família. O técnico A tá com sangue no olho, cara. Não, eu quero crescer, pô. Tem serviço em campo? Me coloca serviço em campo. Tem serviço final de semana? Opa, tô para serviço final de semana. Vai ter treinamento? Tô aqui, hein? E o outro técnico, cara, ó, eu vou, se precisar ir para campo, precisar viajar, eu vou. Mas se não puder me deixar, tá tranquilo. Beleza. Opa, vou ficar mais dentro de casa, mais dentro de casa que eu digo, na sede da empresa. Tranquilo, tem vaga para os 2. Só que faz sentido os 2 serem remunerados ou reconhecidos pelo mesmo cargo. Eu tenho esse cara aqui entregando muito mais, cara. Sim. Esse cara tá sangue no olho. Ele tá atendendo aquelas calibrações mais complexas. Ele está indo para campo, entendeu? Ele tá literalmente trabalhando mais. Entendeu? E o outro, não. Então ali tem essa questão, como te falei. E assim, ó, a gestão por competências, você não mede apenas o conhecimento. Você mede o conhecimento, a habilidade e a atitude. O famoso chá. É até uma modinha, cara. Me dá até... Esses são os 3 pilares. Os 3 pilares que você precisa mensurar. Não é apenas... Eu juntando assim, na nossa estrutura da gestão por competências, eu fui contar esses dias, contar por cima, esses dias são mais de 540 critérios por colaborador. Então, multiplica aí 540 por 70 colaboradores. É um trabalho gigantesco. Tá? Então, você precisa avaliar por
colaborador. Conhecimento, habilidade e atitude. Eu tenho conhecimento. Conhecimento eu aprendo na universidade, aprendemos aqui conversando, beleza. Habilidade, conhecimento, querer. Conhecimento, saber, desculpa. Conhecimento, saber. Habilidade é colocar o conhecimento em prática. Tu aprendeu a ajustar o equipamento. Eu sei na teoria, eu tive aula, aprendi a ajustar o equipamento. Habilidade, botar em prática. Querer fazer. Saber. Habilidade, saber fazer. E temos o último pilar, que é a atitude. Querer fazer. Sim. Atitude, querer fazer. Então, conhecimento, saber. Habilidade, saber fazer. E atitude, querer fazer. Tá vendo a distância disso tudo, cara? Sim. Tu tá vendo, vamos lá, me formei em engenharia elétrica. Beleza, sou um engenheiro eletricista. O pessoal brinca muito, né? Tu forma em engenharia elétrica ou em qualquer engenharia e depois vira Uber, empresário. Por quê? Tu tens o conhecimento. Sim. A distância entre tu ter o conhecimento e tu colocar na prática é a distância daqui na Lua. Então tem uma distância muito grande. Eu aprendi, eu tenho conhecimento, né? Aprendi, conheci, tenho conhecimento, eu sei. Saber. Habilidade, saber fazer. Agora eu botei em prática. E agora vem mais uma distância da Lua em Marte, que é querer fazer. Então eu sei fazer, e aí, cara, é isso que vai te diferenciar de profissionais. E isso é uma particularidade muito grande. Por quê? Tem cara que é um gênio, aprende muito, cara, tá lá cursando engenharia, mestrado e tudo mais. Cara, um conhecimento rico em conhecimento, em saber, só que não pratica, não coloca esse conhecimento na prática. Sim. Isso tem valor? Depende para o ramo de atividade onde que você vai alocar ele. De repente, como um mentor, executor, assim, não colocando ninguém dentro da caixinha, tá? Falando que o mentor não sabe fazer, não. Eu estou dizendo que, dependendo do teu nível de competência, tu tem que encontrar a atribuição correta para tu fazer, entendeu? Então tem cara que assim, cara, ele desenvolve muito bem, aprende pra caramba, cara, mas ele não tem habilidade, não tem traquejo para tu colocar ele em campo e executar. Então usa esse potencial, canaliza para a profissão correta, entendeu? Canaliza para a profissão correta. E por fim, a atitude, que é o querer fazer. Igual tu pegar nós pegamos o exemplo ali do pedreiro, e sem qualquer medição pejorativa, mas por ser muitas vezes uma profissão informal. Tu vai pegar aquele pedreiro, cara, que tá andando de carrão, mora numa super casa, tem casa na praia, tem barco. Tu vai encontrar esse pedreiro, e tu vai encontrar aquele pedreiro, cara, que tá sempre na dificuldade. Tu pega os dois, porque pedreiro não basta ele ter apenas o conhecimento, ele tem que ter habilidade, ele tem que botar em prática, porque senão não vai adiantar. Então, tu pega aquele pedreiro que tem o conhecimento, tem habilidade e não tem atitude. Ele vai lá, deu para uma semana, sobreviveu uma semana, cara, que a atitude, o que é? O querer fazer. Não, essa semana eu vou ficar em casa. Ele não tem continuidade. É aquela sucesso dentro de serrote. Sobe e desce, sobe e desce. E tu tem aquele cara que tem o conhecimento, tem a habilidade e tem o quê? Atitude. Ele quer fazer, ele quer vencer, ele quer ganhar. Ele quer, entendeu? E isso nós temos, dei o exemplo aqui de pedreiro, nós temos isso para qualquer ramo de atividade. Aplica tudo isso daqui, esquece a profissão, o crachá, mas para qualquer ramo de atividade. Tá? E isso nós temos dentro da nossa empresa. Sim. Né? Então, mas para a gente encaminhar para o final, mensuração.
e monitoramento, eu acho uma coisa muito complexa dentro da gestão por competências. Porque para te mensurar, até pela gestão de competências, tu tem que existir padrões do que tu vai mensurar, do que tu vai medir, do que tu vai entregar. Então, por mais que as pessoas que estão ouvindo falem, mas gestão por competências era impossível, não. Eu acho ela mais complexa, primeiramente de implantar, segundo de quebrar o padrão do ciclo normal, que todo mundo é acostumado por cartesiana, uma gestão mais dura, mais reta, muito mais fácil de medir, se incomoda muito menos. Então, como tu vê essa questão de como vocês fazem lá, por exemplo, para fazer essas medições de essa pessoa aqui, eu meço toda vez, final do mês, faço um checklist, como que é isso? Legal. Tu esteve lá aqui em Joinville, nós estamos em 3 unidades. Sim, a nossa sede no centro ali. Você foi no escritório Gente e Gestão, aquele escritório onde concentra-se exatamente essa atividade, onde nós estamos monitorando e fazendo a gestão dos colaboradores, acompanhando a carreira e fazendo essa medição. Por regra, nós temos essa medição a cada 6 meses, semestral. Mas existe uma medição? Existe essa avaliação semestral. Porém, isso nós fazemos naturalmente a cada 6 meses. Porém, o colaborador, ele está lá desenvolvendo e ele reconheceu uma nova habilidade, ele aprendeu uma nova habilidade, ele aprendeu uma nova atribuição, uma nova calibração. Ele colocou em prática, ele levanta a mão, chama o gestor dele assim, sabe a calibração de luxímetro que eu aprendi a fazer? Sério, aprendeu a fazer? Sim, eu aprendi a fazer. Então tá, então você vai ser submetido ao teste. O gestor vai lá, aplica o teste, teórico e prático, acompanha, reconheceu essa nova competência, ele vai lá na matriz de competência e insere essa nova competência. Insere nova, mas ele não aprendia a medir isso aqui, que era o aumento, não é isso? É a partir disso daí, porque com essa versatilidade, ele aprendendo um maior número de calibrações, que é o ramo de atividade dele, o que vai acontecer? Ele vai atender calibrações mais complexas, ele vai desenvolver outros profissionais e a empresa vai contar mais com ele. Perfeito. Ele vai trazer mais retorno para a empresa. Ou seja, é a partir disso que começa a mensurar o salário dele. É a partir disso que ele começa a ser remunerado. Lembra os 2 exemplos dos 2 técnicos? Então, aí os técnicos entraram como técnica e mecânica. Aquele técnico sangue no olho, ele falou assim, cara, para mim não é o suficiente, eu posso crescer mais. Sabe o que ele fez? Foi lá e meteu um técnico em eletrônica. Aumentou a versatilidade dele. Ele, além de aprender as calibrações da área mecânica, hoje ele atende as calibrações da área eletrônica. Não ficou parado, foi lá e meteu uma engenharia, está formando em engenharia. Ou seja, ele entendeu a sacada, buscou o conhecimento, desenvolve habilidade e tem atitude de crescimento. Olhando por um lado, eu tô muito curioso com esse assunto, porque olhando por um lado ele é uma gestão, ele parte de um princípio de medição também. Então a gestão cartesiana ele tem muito não esquece, a gestão cartesiana ela foca muito em cargos e salários, 3 pilares, júnior, sênior e pleno, beleza. Agora eu entendi. E ainda pega por tempo de casar, o cara tá muito tempo como júnior, depois de 3 anos. Aqui a gente vai setar modelos de conhecimento, um checklist de VAPA, para atender bem o mercado, olhando para o nosso time. Para atender bem, vamos supor, uma Tecno ISO, o nosso time tem que ter esses 200 conhecimentos aqui. Isso. E cada vez que vai chegando em determinadas traves, que a gente pode colocar como 50 é uma raia, 100 é outra raia, 200, 150 é outra raia, ele vai ganhando pequenos incentivos a mais, ou aumentos de salário e outras coisas de acordo com as competências que vão sendo atribuídas a ele.
Exatamente. Legal. Olha só, vamos ainda na gestão cartesiana que tu falou ali, né? Tu coloca ali 3 graduações em cada eixo de cargo, né? Júnior, sênior e master, né? Então tu coloca ali, eles ainda atribuem isso daqui muitas vezes com o tempo. A cada 3 anos tu vai subindo isso daqui. Isso não quer dizer, cara, o tempo não está associado ao sucesso. Tem cara que ele vai ser naquela velocidade pro resto da vida, é uma decisão dele e tá tudo certo. Só que, por questões de tempo e política daquele modelo de gestão, ele recebe a remuneração. Aí aquele cara que cresceu e evoluiu, olha pro lado e fala assim, cara, eu entrego pra caramba, cara. Eu faço tudo, entrego pra caramba. O cara não faz a metade do que eu faço e recebe o mesmo salário que eu. Tu tá vendo aquela questão que tu não vai motivar aquele cara que tá mais desacelerado, tu vai desmotivar o cara que tá a todo vapor? Então aí já nasce, como te falei mais uma vez, o senso de injustiça. O sentimento de injustiça. Consegui. Enquanto você falou, eu tava digitando tudo que tu falava. E o que eu fiz? Eu peguei e criei 2 documentos. Esses 2 documentos são de avaliação de gestão de competências e eu peguei um setor específico. E aqui a gente consegue criar as escalas do modelo de avaliação, que era uma das coisas que eu sou muito processo, né? Eu sou muito de entender como que isso funcionaria na prática. E aqui ele colocou escalas de avaliação, colocou as competências técnicas necessárias para trás de estratégias B2B, aí ele listou, ele colocou nota e feedback embaixo, a nota máxima é 5, e ele colocou uma regra de corte, todas as notas abaixo de 3, elas não serão levadas em consideração para pontuação nesta competência específica. Domínio de ferramentas, ele passa para baixo, super interessante. Só que deixa eu te falar, esse daí, essa avaliação das competências técnicas, eu vou te dizer assim, é o mais fácil que tem para fazer. Mas acho que o mais simples. Mas começaremos pelo Claro. Eu não tô e aqui eu estou longe de desencorajar isso daqui, porque assim, o que eu quero é que realmente as pessoas procurem isso daqui. Por que eu te digo que é o mais fácil, Eduardo? Porque é o seguinte, competências técnicas, conhecimento, bota em prática, beleza? Conhecimento e bota em prática. Aqui eu consigo medir as competências técnicas. Vamos lá. A tua formação é mecânica? Tá. Quero ver você colocar em prática essas calibrações aqui. Qual que é o mais complexo de medir? O último pilar que é soft skills. A atitude. Sim, que são competências mais ligadas ao desenvolvimento pessoal. Ali nós temos o comportamental, as organizacionais. Cara, ali é que nós temos o maior número de critérios a serem mensurados. E aí essa daí, para tu medir com a tua equipe, ali é o momento que assim, gera um pouco mais de transtorno. Por quê? Muitas vezes tu chegar para uma pessoa e falar assim, cara, você é desorganizado. Não, eu não sou e tal, e me prova isso, e cara, não sou, e a pessoa não assumir isso dali. Entendeu? Então é ali que gera um pouquinho mais de... eu não sou resistente à tecnologia. Eu não sou resistente já falando que não é resistente. Resumindo, é exatamente. Exatamente. Então, volto a te falar, é um bom início, começar a mensurar as medições, as competências técnicas. Depois essas ainda te falo assim, na gestão cartesiana tem bastante medições em relação a isso e que o pessoal já chamam de gestão por competências. Mas a gestão de competências mesmo é quando tu pega o ser como um todo. Tu tens ali os 3 pilares mesmo. Que complexo que é de trazer isso para um processo, né? Porque toda empresa, indiferentemente de gestão por competências ou cartesiana, vai precisar de processos, ponto final, né? Exatamente. Pra gente entregar com padrão aquilo que se a gente
as duas vão dar trabalho. Aí tu tem que a escolha a ser feita. Tu ter uma ferramenta que vai te gerar mais demanda, mais trabalho de fazer e você ter um resultado muito melhor, ou ter uma ferramenta muito mais fácil, só que o resultado vai ser o mediano ou talvez ainda um medíocre, tá? Eu queria muito, já achei aqui, mas muito bom, muito bom. Muito. Eu achei, eu lancei um desafio, né, porque eu não conseguia entender, e agora eu entendi porque tu falou no final, a questão das soft skills. E no sentido soft skills, que seriam mais essas avaliações mais do eu, né, de tudo que não é tangível. Isso. Que é o mais complexo. E aqui Exatamente. ele já desenhou alguns padrões, né? E ele subdividiu em pilares, que a gente pode dividir como inteligência emocional, liderança e influência, comunicação e relacionamento interpessoal, adaptabilidade, resolução de problemas. Achei legal resolução de problemas como um tópico isolado, o quanto aquela pessoa é resiliente a resolver situações de crise. E essa é a parte bacana que, assim, ó, tu traz, eu falo o seguinte, nesse modelo de gestão, tu trata com adultos. Eu sempre falo, cara, eu entro numa palestra, eu já pergunto pro pessoal, tu viu que estou aqui fazendo um exercício gigante de manter nossa conversa mais ética possível, sem usar muito dialetos ou gírias, né? Mas eu, cara, me criei no Panágua, vim de baixo, sou da periferia, me identifico dessa forma, e quando eu entro numa palestra eu já peço pro pessoal, tem alguém de menor aqui? Porque volta e meia vai sair um palavrão, e eu sempre falo, a gestão por competências, cara, é para adultos, que tu vai chegar aqui na frente de um profissional e vai falar assim, cara, tu não tem controle emocional. Em relação ao controle emocional aqui, cara, tua nota tá baixa. Não, mas como não? Te tirei do sério só numa palavra aqui. Controle emocional. Lembra naquela situação que a pessoa te chamou a atenção, tu não gostou, tu mostrou isso daqui, fez... Ponto, cara, tu traz pra realidade e isso tu desenvolve a pessoa. Tu desenvolve o profissional, entendeu? Então é um ganho imensurável, e são medições que no modelo de gestão cartesiana não vem para a mesa. Eu tô pensando, já me veio a mente do criador de produto aqui, não é fácil, né? Muito bom, muito bom. Tenho desafios a serem lançados para ti, que depois que a gente parar de gravar eu vou te perguntar algumas coisas ainda. Não, eu na verdade já vou te lançar o desafio. Existem ferramentas, tá, para aplicativos, obviamente que softwares que muito bem elaborados para gestão por competências. Óbvio que a gestão por competências, os critérios você tem que descrever quais são os critérios que vocês vão utilizar aqui na sua empresa. Eu sempre falo, se a tua política serve na parede da empresa do vizinho, tem alguma coisa errada ali. Tá? E a mesma coisa para o modelo de gestão por competências. Você tem que analisar aquilo que você espera de resultado, porque essas competências estão muito alinhadas com os teus valores, de onde você está e onde que você quer chegar. São como pequenas metas. Aquilo que você espera de um colaborador, ou a conduta ética e moral. Então você tem que descrever aquilo dali. O nosso modelo de gestão, assim, aliás, agradecimento ao Bosco e a Elis, que fizeram um trabalho incrível de estruturar o nosso modelo de gestão. Então você precisa criar esses critérios. Existem ferramentas, aplicativos, e aí tu que está na área da tecnologia IA, traz uma ferramenta dessa para nós, que imagina, eu estou falando de uma empresa de 70 funcionários, como que aplica para uma empresa de 500, de 600, de 1000 funcionários? Não vou conseguir fazer essa pergunta, mas estava no meu radar aqui, porque é a gestão estava no meu radar a pergunta da quantidade vezes o custo administrativo que isso geraria. Sim, um dos gurus da gestão por competências, eu não vou lembrar o nome dele, depois eu vou te passar, mas inclusive eu utilizo o livro dele como uma cartilha, é um catarinense inclusive, tá?
Não lembro o nome dele. Não lembro, salvo engano, ele é de Florianópolis. Uhum. Tem pouca coisa, não tem tanto... Não, o livro dele, cara, é uma cartilha ali que tu, assim, ó, vale a pena tu ler, estudar e... Sim. Eu digo, e não tem tanto volume de busca o termo gestão por competências no Brasil ainda. Pessoal, lembra que eu te falei, cara? É assim, ó, eu tô com uma foice, cara, abrindo picada no mato, porque existe uma luz acesa, uma luz vermelha. Cara, nós estamos cometendo algum erro, fazendo algo errado para ter esse volume de ações trabalhistas. Nós somos o povo mais ansioso do mundo. Uhum. E 85% dos trabalhadores brasileiros hoje tem algum tipo de distúrbio mental, de algum tipo de... a sua saúde mental está abalada. 85%. Eu vou fazer um contraponto, até pegando esse dado, eu me lembrei do dado que tu trouxe antes. 98% das causas trabalhistas são alocadas ao Brasil, né? E aí, além de gestão por competências, eu vejo outro agravante aqui atrás, que é tão forte quanto, que é a educação. Perfeito. Né? Porque, claro. E aí eu entro, eu converso com outros empresários, eu falo, tu sabe da onde que vem o processo trabalhista? Na maioria dos casos, não em todos, né? Ele da onde? Eu falei das pessoas que cercam o colaborador, não é do colaborador. Sim. Sim. Tem gente que faz plano de comprar carro novo já pensando na trabalhista. Então a gente tem um problema muito mais estrutural, cultural para cá, do que propriamente também a gestão por competências, que agrava tudo, que daí é dois. Cara, é um efeito bola de neve. Tá? Tu pega lá da educação, para mim, assim, ó, disparadamente, nós estamos falando aqui na ponta já quando a pessoa está no mercado de trabalho. Mas assim, ó, o que vai mudar a direção do nosso país, o futuro do nosso país é a educação. Isso sem sombra de dúvida. E a educação contínua, não é a educação a fundamental, ensino médio superior, é a contínua, a educação contínua. E nós, como empresários, nós temos essa responsabilidade. A tua empresa vai crescer de acordo com a qualidade da mão de obra que tu tens dentro da tua casa. E se tu não investe nisso, como que vai acontecer? O que tu vai fazer? Cara, tu vai estar lutando contra o sistema, tu vai estar lutando contra ações trabalhistas, entendeu? Então, isso precisa mudar. Olha só, outro dado, e quando eu falo assim, ó, dessa bola de neve, que ocorre essa bola de neve, 2023, desses 98% de ações trabalhistas, 85%, tu sabe qual que era, 85%, tu sabe qual que era o motivo das ações? Assédio. Assédio. Em 2023. E aí, pô, Leonardo, mas como assim, cara? Óbvio, tu tem gestores que não se formaram, não tem premissa nenhuma de gestor fazendo gestão. Pessoas que estão mal resolvidas emocionalmente, sexualmente. Tu pega um cara que a vida dele é um inferno. Tá? O relacionamento dele, a vida dele tá indo mal pra caramba. Sabe, e ele é um gerente. E ele não tem controle emocional, que é uma das premissas. Ele não tem gestão, premissa ou habilidade para gestão de conflitos. Sim. Adivinha o que vai acontecer? O inferno que é a vida dele, ele vai transferir para os liderados. Ele vai trazer isso daqui para dentro de casa. Aí é onde que tu pega lá na gestão cartesiana, o cara é um nerd super inteligente, que isso
jamais vai ser descartável, pelo contrário, isso pode ser muito potencializado utilizando na atribuição, na função certa, mas o cara formou, é um nerd e para ele ter um cargo merecido, subiu o cargo dele, Sim. né? Com gestão de pessoas, e ele não tem premissas para isso. Cara, vai dar problema. É o cara que não vai saber, não vai ter tato, não vai ter traquejo de conversar com uma colaboradora, por exemplo, cara. Com um colaborador ou uma colaboradora no momento de fragilidade, não vai saber fazer, não vai ter empatia, porque não foi desenvolvido. As pessoas desenvolvem tanto, quando eu falo do nerd, tá? E eu falo isso com muito pé no chão, cara, eu sempre digo, tu não consegue ser bom em tudo, mas tu consegue ser bom em tudo aquilo que você se propõe a fazer. E se você desenvolve muito analiticamente, tu deixa de desenvolver um lado. Geralmente é a parte emocional, o relacionamento. Então tu se torna lá aquele nerd, o cara mais frio. Cara, tu colocou ele, tu subiu o cargo dele para gerência, cara, a pessoa vem falar ali, cara, fragilizada, o cara não tem traquejo para isso, o que vai acontecer? Vai dar problema. Sim. Vai gerar insatisfação. Eu acho que a estrutura de gestão em si do Brasil ela é muito fraca, né? A gente não é preparado, eu falo isso por mim também, a gente não é preparado a lidar com conflitos, a gente não é preparado a lidar com cargas extremas de estresse ou conflitos que a gente nunca tinha lidado antes até então, e a gente se depara com aquilo, e na posição de gestão a gente tem que tomar alguma decisão e nem sempre é a melhor, porque a gente não tem educação suficiente para aquilo ali, ou não tem referência suficiente. E aí entra em outro problema que eu vejo da educação, que concordo contigo, que óbvio que a gente não vai aprender esse conhecimento para gestão na faculdade ou numa sala de aula. Por quê? Uma sala de aula convencional. Por quê? Porque tu entra na sala, tu senta na cadeira, tu fica ali, tu tem 15 minutos para pegar a luz do sol, depois tu volta pro cárcere privado e fica ali e assim durante anos. Então eu acho muito difícil a gente adquirir este tipo de conhecimento lá dentro. Então onde a gente entra num desafio de como mudar esse modelo de educação para que não ocorra esses tipos de diversos problemas de não saber lidar com problemas, de assédios, de diversas outras coisas que acontecem dentro das empresas, né? Então, eu acho que é um baita desafio que a gente tem pela frente. E para a gente encerrar, eu queria te pedir 2 perguntas. Não acabe as luzes, não há. Essa é a hora da polêmica. Primeiro é o que é o sucesso para ti, se existe para ti algum rito, algum segredo, alguma coisa nesse sentido. Eu ouvi uma fala que cabe para a resposta dessa pergunta. Eu não sei o segredo, o caminho do sucesso, mas eu sei do insucesso, que é tentar agradar a todos. Né? Então, tem algumas coisas que nós aprendemos, né, durante a nossa vida, e uma delas é o seguinte: trate o outro como tu quer ser tratado. Isso também é um dos maiores erros. Trate o outro como ele quer ser tratado. Porque a felicidade ela é intrínseca. Eu sei o que me realiza, eu sei o que me faz feliz. Eu já não sei qual que é a sua. Tu pode me dizer e eu tentar facilitar. Aquele negócio de, isso é muito romantizado, principalmente no relacionamento. Quer ver o relacionamento conjugal? Nós romantizamos que nós vamos encontrar a tampa da nossa panela. Eu vou encontrar alguém que vai me fazer feliz. Cara, não é assim que funciona. E trazendo isso para o mundo corporativo, é dessa forma, cara, eu tenho que trazer pessoas competentes, eu não tenho que trazer pessoas que torcem para o mesmo time que eu, que gostem da minha aparência, que me aplaudam, não, eu tenho que trazer pessoas que me provoquem, que queiram estar comigo para o mesmo objetivo, tá, e com suas competências e capacidades diferentes, que aquilo que eu não tenho, eu contrato.
Perfeito, perfeito. Muito bem. Ficou melhor que o primeiro. Que bom. Queria te agradecer a presença, Léo. Sempre um prazer demais conversar contigo. Parabéns por isso, pelo que tu é. Parabéns por 24 anos de empresa e ainda ter tanto brilho no olhar quando tu fala. Acho que isso, para mim, vai ser uma realização lá na frente. Hoje eu amo muito o que eu faço, eu gosto disso, eu gosto de educação. Educação é uma coisa que me fascina, porque eu pequei muito nisso também no passado. Então, queria te agradecer. Imagina, eu agradeço, e quem faz o agradecimento aqui sou eu. Um momento muito nobre em poder compartilhar aí com teus espectadores o conhecimento sem ser compartilhado não serve de nada, né? Perfeito. Então, para mim é uma satisfação, fico honrado e deixo aberto à disposição para sempre que quiser, estarei à disposição de estar aqui participando contigo. E a reciprocidade aí no reconhecimento, tá? Fiquei muito feliz de te conhecer, um grande empresário de uma grande história, vale muito a pena conhecer a história desse cara aqui. Obrigado. Tá na minha cabeça a história da moeda de R$1 lá, e essa grande estrutura que tu tens aqui, vale muito a pena vir conhecer a Apo, conhecer o Eduardo e a história aí, e desejo muito sucesso e me coloco aqui sempre à disposição também como um aliado aí da Gratidão. empresa. Obrigado. Obrigado. E assim nós encerramos mais um Apocast. Valeu!